Oi, gente. Eu estou com 25 semanas. E, nossa, 25 semanas mudou muito, né? Do dia 24, de 24 para 25 mudou bastante. Eu estou bem diferente, meu corpo está bem diferente. Eu acho que foi a semana que mais mudou, que eu vi mais diferença. Então eu vim contar para vocês como que está essa semana. Eu vou pegar a lista. Porque a lista é grande. Então vamos lá. Além de eu assim, estar bem mais pesada, mais gorda, mais grávida. Assim, quando eu digo pesada, é a barriga, muito pesada, muito mesmo. Mudam muitas coisas, assim. Por exemplo, o bebê mexe muito, ele mexe bastante. Não sei se é porque fica virando, não sei. Ou então tá brincando, eu acho que é a fase que começa a brincar, e começa a ouvir, aí começa. Aí coloca musiquinha. Aí você tem que ver, quando eu coloco musiquinha pra ele ouvir, ele fica todo animado. Então, com 25 semanas, está mexendo bastante, está reagindo bastante aos estímulos. Então, quando eu passo a mão, ele mexe mais, aí dependendo da forma que eu passo, tipo assim, se eu bato de um lado, ele vai lá e tipo, mexe daquele lado, então ele está respondendo a estímulos. Nossa. Reage à música e também quando eu como alguma coisa doce, também ele fica bem agitado. A segunda coisa, sim, é que é um absurdo o que eu vou dizer agora, mas o neném não tem nome. Não tem lista de nome e não tem propensão nenhuma de nome. A gente não tem nenhuma ideia. Não tem. Não tem como. É muito difícil escolher nome. Eu não sei como que tem pessoas que conseguem escolher tão rápido. Eu acho uma responsabilidade tão grande que, mesmo que eu tenha alguns nomes que sejam os preferidos, é muito difícil para mim tomar iniciativa para poder colocar. Porque eu fico pensando em muita coisa, sabe? Eu fico doida, eu fico pensando, será que esse nome dá sorte? Será que esse nome dá isso? Será que esse nome dá aquilo? E se for? Porque dizem que, e eles falam que o nome, por exemplo, existem nomes como José, Maria, João, que são nomes de pessoas sofridas. Influencia na vida da pessoa. Então a pessoa tem que saber o nome que vai colocar para depois a criança não sofrer muito, para a criança. E também tem aqueles, por exemplo, nome de criança bagunceira. Meu marido diz, ele é professor, ele sempre diz que tem as crianças com nome de criança bagunceira. Então a gente tem que pesquisar tudo. É muito difícil essa decisão. Eu estou sendo muito pressionada. É o quê? Vamos para a próxima, né? Outra coisa que eu não sei se é normal, mas eu acho que é. Eu não consigo me lembrar também da minha primeira gravidez, é que eu tô parecendo uma máquina de fazer xixi. Eu não saio do banheiro. Eu sei que eu não paro de fazer xixi. O neném dá uma mexida, é vontade de fazer xixi. Se bem que é porque eu tomo muita água mesmo. Então, eu acho que é isso. Eu tomo água, sai. Tomo água, sai. É instantâneo. Mas quando eu falo que eu tomo muita água, é uma quantidade absurda, assim. Tipo assim, eu encho umas 5 garrafas de 1 litro e eu tomo ela durante o dia. Às vezes eu tomo até um pouquinho mais. Só que, lembre-se que água também não pode tomar demais, porque a gente tem que beber água de acordo com o nosso peso e essas coisas. Só que, como se diz, eu me acostumei a tomar água, muita água, então eu sou assim, eu tomo muita água. E agora, na gravidez, eu tô até diminuindo a quantidade de água que eu tomo. Assim, não diminuindo, mas tipo assim, antes eu tomava uma garrafa inteira de 1 litro de uma vez, eu conseguia tomar. Agora eu vou tomando de pouquinho em pouquinho, porque minha barriga tá crescendo muito e tá ficando, depois que eu como, ela tá ficando muito grande. Então, pra poder, assim, não ficar muito cheia, não ficar, porque quando eu fico muito cheia, dá falta de ar. Então, para não ficar muito cheio, com a barriga doendo, porque às vezes dói de tanto que ela incha, de tanto que ela cresce, porque assim, de manhã minha barriguinha tá pequenininha, de tarde ela já tá gigante. Não ficar muito cheia, eu estou diminuindo a quantidade assim, que eu estou tomando de água, porque eu tomava muito mesmo. Mas é porque eu sou muito alta, muito mesmo. E também eu sou pesada. Então é claro que eu preciso de mais água do que as outras pessoas, por exemplo.
E aí eu me adaptei com isso. Tem gente que não força. Eu sempre me acostumei a tomar porque eu tenho medo de dar problema de... E aí também eu tô tendo muito mal-estar. Coisas assim que eu acho que tá muito cedo ainda pra ter. Por exemplo, eu não tô conseguindo ficar muito tempo em pé. Também eu já tive trombose na perna, né? Faz pouco tempo que eu, que eu tive. Então, querendo ou não, minha perna dói muito por causa disso. Ainda não se recuperou o suficiente, mesmo quando se recupera. Até hoje eu tenho aqui inchado, assim, da trombose, e até hoje às vezes fica inchado e eu sinto dor. Então, a dor da trombose, ela nunca acaba, ela diminui, mas acabar ela nunca acaba. Mas, não é só a perna, sabe? Eu tô muito fadigada. Eu não consigo ficar muito tempo em pé, eu não consigo fazer muitas coisas. Às vezes eu vou limpar a casa, limpo uma coisinha, sento, limpo uma coisinha, sento. Para trabalhar, a maioria do tempo eu tô ficando o mais sentada possível. E quando eu subo as escadas, quando eu venho pro segundo andar, eu sinto como se essa minha veia fosse explodir, porque ela tá tremendo assim, sabe? E aí eu fico com medo de ela estourar. Mas eu acho que isso não é normal ainda, né? Porque significa que a pressão na cabeça está aumentando. Além disso, eu sinto muito cansaço, assim, para respirar, para andar, para fazer muita coisa. Talvez seja porque, como eu fiquei em casa, esqueci de novo o nome da palavra, quando a gente não faz nada depois de uma cirurgia, tipo, como eu fiquei de resguardo, o meu corpo se adaptou. Eu parei um pouco. Primeiro eu parei a academia no início. Aí depois eu fiz a cirurgia. Aí eu eu fiz o resguardo. Então, o meu corpo desacostumou a se movimentar, não se movimenta mais. Então, agora eu preciso voltar a estimular ele a fazer isso. Só que com a gravidez, eu fico sentindo essas coisas, eu fico com medo de fazer exercício. E também eu ainda não voltei na médica da biópsia para poder perguntar se eu já posso voltar à atividade física. Eu não consegui voltar ainda nem para ela ver, sabe, na barriga, para ver seus pontos. É que não tem ponto. Tá tudo limpinho, né? Manchado, mas com a cicatriz, mas limpinho. Mas e se tivesse inflamado? Não queria saber. Porque já passou o quê? Uns 13? Não, dezembro. Eu fiz em novembro, né? Finalzinho de novembro. Agora a gente está no dia 17 de, de janeiro. Então se passaram quase 2 meses e ainda não consegui voltar na médica. Mas também, na minha cabeça, se não chamou é porque não tem nada demais. Então é melhor, né? Que não me chamam então, se for assim. Mas eu acho que eu só vou ficar tranquila mesmo quando eu voltar na médica e ela falar, olha, não vai precisar de quimioterapia, só tirar o negócio foi suficiente, porque ela disse que eu tinha a probabilidade de só de tirar já ser suficiente, que a quimioterapia, se eu tivesse que fazer, faria grávida, mas tá demorando para marcar, então eu acho que tá tudo bem. Tem duas coisas para falar. Primeiro, a minha glicose está subindo muito, dessa última semana, começou a subir. Mas não é tipo assim, para emagrecer. É uma dieta tipo café da manhã, almoço, café da tarde, jantar, e aí comendo assim as coisas mais saudáveis possíveis. Uma hora ou outra eu como uma besteira, mas não é sempre. Só que essa última semana eu comi. Então, aí vocês vão falar assim, mas o que você comeu que poderia subir tanto? Suco tangue. Sério, gente, quando eu tomo suco tangue, para você dizer que não é saudável, a minha glicose vai lá em cima. Todinho eu tomei hoje de manhã, nossa, me subiu muito. Então, assim, não são coisas assim que você fala assim, é uma sobremesa, ou então é um salgado. Não, é coisinhas tipo todinho, suco com açúcar, tangue, essas coisas, linguiça, que a gente pensa que no dia a dia é uma comida saudável, que na verdade faz muito mal. Imagina quem realmente tem diabetes, né? Imagina como que deve ser. Então, aí às vezes a pessoa tem diabetes e fica pensando assim, minha diabetes não abaixa. E eu não tô comendo doce, não tô comendo besteira, mas é isso. É um leite com chocolate, essas coisas assim, um suco, e aí essas coisas assim do dia a dia que a gente pensa que não faz mal e que na verdade faz muito mal. Faz muito mesmo. Porque eu medi a minha glicose um dia depois do sorvete, assim, depois passou um tempo, que a médica ensinou, medi depois do sorvete e medi
depois de um café assim com suco, com essas coisas. E ficou mais alta depois de ter tomado o tangue do que no sorvete mesmo. Claro que eu não peguei um pote de sorvete para comer, eram 2 colheres. Mas não deixa de ser um doce. Mas tá. Eu fui na médica, só que ainda não fui na. É porque eu vou em 2 médicas. Eu vou na aqui da cidade e eu vou na de alto risco. Normalmente eu vou de 15 em 15 dias em cada uma. E aí, o quê? Eu levei a ultrassom morfológica para ela ver. Ela não tinha. O médico meu, o de alto risco, ainda não viu. E aí a médica falou que o bebê tá com um tamanho excessivo. Tá muito grande, muito gordinho. Não é porque não é gordinho, né? Mas é muito maior do que o esperado, ela disse. Ela usou essa expressão, que é muito maior do que o esperado. Só que não pode, porque por quê? Porque o neném pode adquirir algum problema, como diabetes, alguma coisa assim grave. Então não pode acontecer isso. Então, além de eu ter que cuidar mais assim da glicose, eu marcho todo dia, 4 vezes ao dia. E nunca chegou a um nível do médico falar assim, tem que tomar algum. Ué, meu olho tá preto. Nunca chegou assim no médico falar assim, precisa de uma insulina, por exemplo. Entendeu? O máximo tem um limite que máximo. Só que ele não deveria estar tão grande. A médica disse que pode ser por causa da cirurgia, alguma coisa de estresse que eu passei, alguma coisa. Ela disse que pode ser muita coisa. Mas aí eu me lembrei que lembra que uma vez eu até falei que. Ai, minha perna dormiu. Que o. Agora eu fico. Que quando eu tava grávida do Alan, aconteceu isso, do médico medir, aí eu ainda falei aqui que o médico mediu errado, e aí quando foi ver, ele era muito menor e muito mais novo do que a gente imaginava. E na ultrassom deu muito acima, e aí ele acabou nascendo prematuro e sem terminar de fazer o que tinha que fazer na barriga. E aí eu comentei isso com ela, eu falei que aconteceu isso com ele e que eu tava preocupada de acontecer novamente, porque no caso dele aconteceu isso. Eles falaram que ele já estava com quase 5 quilos e pouco e não tinha nem 37, não tinha nem 37 semanas ainda, tinha nem 36. E que ele já tinha 50 e poucos centímetros, na hora que tirou ele era muito menor, muito mais leve. E aí ela disse que pode ser que seja alguma alteração anatômica mesmo que possa estar causando essa variação. Aí eu vou ter que ver com a médica de alto risco se vai ficar medindo para ver se quando chegar num ponto vai ter que tirar mesmo, correndo o risco de ser menor, igual aconteceu com a Alain, mas não tem como, por exemplo, eles seguirem o que eu tô falando, eles vão ter que seguir o exame, né? Então a gente vai ter que correr esse risco de tirar antes da hora e ser menor, ou pode ser que pare, estacione. Claro que eu vou começar a controlar mais ainda. Tudo, se bem que eu tô muito controlada, assim, eu levo meus exames, eu vou de 15 em 15 dias no médico, o médico olha, vê como é que tá a glicose, vê como é que tudo. Eu tô sempre mantendo a dieta o máximo possível. Mas se continuar crescendo, vai ser um problema. Crescendo excessivamente, é claro. Mas aí pode nascer prematuro. E aí. Só que dessa vez, assim, na época eu era novinha, eu não sabia das coisas, eu não tomei vacina para amadurecer pulmão, muita coisa eu não sabia. Só que dessa vez vai ser mais fácil, a medicina está mais avançada, então se acontecer de nascer prematuro, eu tô mais segura, assim, eu tô com menos medo do que eu tava. E, e aí eu fico preocupada, eu fico pensando, será que eu já tenho que fazer o enxoval? Então eu sou muito lenta. Muito lenta, porque eu estou com 25 semanas. O neném nasce, mas não é no que eu tô lenta, porque 25 semanas para 39. Não, vamos pôr assim, 35 semanas tem que estar pronto, é isso? Porque comprar também é rápido, né? Uma coisa assim, para chegar é uns 15 dias. Não, acho que não precisa correr tanto. Não sei, eu tenho nenhuma ideia. Só que eu também tenho que lembrar que não é só comprar, tem que lavar, tem que arrumar. Eu acho que eu perguntei pra minha mãe,
Minha mãe disse que com 8 meses eu deixo tudo pronto. Ela, começa a comprar com 7 meses, 8 meses tá bom. Então aí agora eu tô preocupada. Vamos ver. Se você conseguiu assistir até o final, deixa nos comentários pra mim se já tem que fazer enxoval, porque eu não tenho a mínima ideia de como que faz. Eu não me lembro. Eu sei que do Alan cedinho eu já tinha as coisas, mas eu ganhei muita coisa também, né? Então, eu não tive que comprar tanto. Só que dessa vez eu vou ter que comprar tudo. Então, sei lá. E eu também não lembro muito bem de como que era. A gente esquece, né? Eu acho que a gente esquece. Sabe por que eu tava pensando? Porque não é só o meu problema de memória, eu tava pensando. Pelo menos comigo. Eu não me lembro da minha avó ou da minha mãe mais nova. Eu lembro delas com a cara que elas têm. Aí eu fico pensando, eu acho que todo mundo esquece, não esquece. Eu acho que a memória com o tempo a gente vai perdendo esses pequenos detalhes. Porque minha avó não conhecia ela só velha. Eu conheci ela mais jovem, uns 45, 49, que elas tiveram filhos novos, e aí eu fui uma neta nova. Então, era para me lembrar, eu não me lembro. Então, eu acho que isso é normal. E aí eu pergunto para minha irmã, para as pessoas assim, eles também não se lembram. Então, eu acho que isso é uma coisa natural do ser humano, a tendência de esquecer. Por isso que é muito bom gravar vídeo, porque você lembra tudo depois, se você não apagar o vídeo sem querer, ou se você não esquecer onde que você colocou. Porque às vezes posta em um lugar e não sabe onde que tá. Então é isso. Eu vou mostrar como é que tá a minha barriga hoje. Olhem a minha. Peraí. E agora, olhem minha barriga. Parece que tá menor do que no último vídeo, não parece? Mas é porque é a roupa. Não, da mesma coisa, porque essa roupa disfarça mais. Mas olha isso. Eu tô uma gracinha. Então, então é isso. Então, esse foi o vídeo de 25 semanas e agora só semana que vem mesmo pra mim voltar. Então, tchau.